Brasil, 3 de agosto de 2022. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Comentários, Otávio Rosa. Essa fala do nosso Senhor Jesus Cristo faz com que muitos cristãos imaturos na fé acreditem que o Senhor estava falando de bens materiais, não que o Senhor Jesus nos possa dar. Contudo, basta analisarmos a vida de cada um de seus primeiros discípulos. Com exceção de Judas Iscariotes, aquele que traíra o Mestre, nenhum dos demais discípulos estavam preocupados com a materialidade deste mundo. No máximo que vemos é a mãe dos apóstolos Tiago e João pedindo ao Senhor Jesus que cada um de seus filhos pudessem se assentar à direita e à esquerda, porém a mesma foi advertido pelo Senhor que não cabia a ele, naquele momento, definir tais posições. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículo 21. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita, e o outro à tua esquerda. Mais adiante lemos no Novo Testamento: o fim de cada um deles foi a morte por causa do Evangelho de Cristo. O apóstolo Tiago foi o primeiro a ser morto. Em 44 depois de Cristo, o rei Herodes Agripa I mandou prender e assassinar o apóstolo Tiago. O apóstolo João, por outro lado, terminou sua vida preso, isolado, abandonado na ilha de Patmos. Os demais apóstolos, alguns foram crucificados, outros decapitados, naufragados, presos, torturados, mas todos eles permaneceram fiéis a Cristo Jesus, crentes na promessas feita pelo Senhor. Todavia essa geração pensa consigo que a morte de Cristo, de modo maldito, falamos por causa da cruz, símbolo de maldição, e pelos espinhos, que tem o mesmo significado, humilhado a ponto de lhe oferecer quando estava com sede um objeto que na época era usado para higiene pessoal nos banheiros públicos construídos pelos romanos, simplesmente para que alguns analfabetos bíblicos possam se tornar detentores de bens materiais. Esse tipo de pensamento, que não tem nada a ver com os planos propostos por Cristo Jesus, incha a comunidade de Cristo de modo aparente, mas quando chegar o momento em que o Senhor fará separação entre os seus e os semelhados por Satanás, tais pessoas serão lançados fora da glória de Deus. Pois temos que permanecer até o fim de nossas vidas em Cristo. Mas o que é permanecer em Cristo? Seria ser um religioso que frequenta regularmente alguma instituição religiosa? O Senhor é claro e objetivo quando fala na obediência aos mandamentos deixados por Ele. Essa é a única maneira de obtermos a vida eterna. Aliás, foi por desejar a vida eterna que os apóstolos e todos os discípulos que formaram a igreja primitiva não esperavam obter de Cristo Jesus, seja quaisquer coisa material, e com plena confiança em Cristo Jesus, nem sequer ousaram pedir cura para si mesmo, com exceção de Paulo, que em determinado momento de sua vida estava sendo atormentado por demônios, em forma de um espinho na carne, porém ouviu do Senhor Jesus Cristo que sua graça bastava. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Que a partir deste momento Cristo possa, por meio do seu Espírito Santo, trabalhar em nossas vidas, para que possamos ser limpos e libertos desse demônio, na qual Satanás o disfarçou e lhe deu o nome de materialidade, presente em todas as instituições religiosas cristãs. Somente nossa permanência na palavra empregada por Cristo Jesus em total obediência que seremos salvos, se quem conviveu pessoalmente com o nosso Deus, como foi o caso dos apóstolos, nunca lhe pediu para ser prósperos, para ter casas e carros, ou que vestir ou comer, quanto mais nós que nos relacionamos com Cristo, o Deus eterno, por meio da fé? Que possamos nos empenhar a estudar a palavra de Cristo Jesus, examinado versículo por versículo, e colocando em prática em nossas vidas, e assim declarar nosso amor e devoção exclusiva a Cristo.
Pois assim deixaremos de sermos analfabetos bíblicos para discipular aqueles que têm fome e sede de Cristo Jesus, mas são ignorantes por falta de que possa ensinar e esclarecer a palavra de Cristo Jesus. Precisamos de você para mantermos este canal. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz.